Eu vou mostrar agora dois exemplos de bancas que estão dando prejuízo e lucro, né? Uma para cada modelo. Eu vou mostrar as características, ou seja, os comportamentos que cada empresário tem que faz com que ele tenha prejuízos ou lucros, tá? É importante perceber que o lucro e o prejuízo, né? O resultado, ele deve ser aferido de um período razoável, um mês, 2 meses. E uma semana pode ser que tenha quantidade de prêmios que supere a receita, né? Ou seja, fique negativo ou abaixo da margem esperada, mas na outra aumenta bastante. E aí você tem que medir esse resultado no mínimo com um mês, né? Medir com mais de um mês com menos de um mês é precoce. Vai ser tomado decisões com informações que não são reais, não são factíveis, né, para tomar a decisão. E vou mostrar também como é que a gente configura o sistema para diminuir a probabilidade de prêmio. Né? A gente não deixa ali brechas abertas para que as pessoas consigam perceber algum tipo de oportunidade, lance mão, dando prejuízo, não sendo apostas interessantes. Então, o primeiro ponto é o seguinte: as apostas elas têm que ser feitas com a maior quantidade de jogos possíveis. Porque quanto mais palpites, mais difícil acertar, certo? Estou dando um exemplo aqui, vou colocar um exemplo de R$ 10. Ó, tô colocando aqui, ó, com R$ 10. Aqui tá limitado em 10 mil, então quanto mais eu jogar não adianta. Eu não vou passar. É interessante, inclusive, aumentar esse prêmio máximo. Eu vou mostrar como é que configura. Porque aí é o seguinte, vamos pensar da seguinte maneira. Se eu jogar, eu vou apagar os jogos aqui que eu coloquei de forma aleatória para dar um bom exemplo. Vamos lá, eu tenho R$ 10 para apostar. Para o apostador é interessante que ele jogue, sei lá, R$ 2 e ganhe 500. Que ele jogue 10 e ganhe 5 mil. Porque ele arrisca pouco e tem a probabilidade de ganho alto. Então vamos lá, vou vir aqui, ó, só jogo entre aspas fáceis, né, ó. Casa 1,19, fora aqui tá 1,49. Deixa eu ver aqui, 1,32. Deixa eu abrir aqui para ver se tem mais cotações legais lá dentro. Esse jogo tá sem. 1,89, 1,39, 1,99. Eu tô colocando só abaixo de 2, tá? É, Tô colocando aqui, ó, com R$ 10, 195, 360. Deixa eu ver aqui se eu acho mais. Eu tô colocando aleatório, tá? Então não vamos entrar no jogo específico, nesse mérito. Eu tô querendo só exemplificar aqui. Quanto mais eu jogo, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apostas com R$ 10, provavelmente eu vou ganhar R$ 1.000, 1.071. Então, essa é uma aposta interessante para o teu negócio. Essa é a aposta que é interessante para o teu negócio. Então vamos refazer essa mesma conta. 1.071 foi o valor, né? Tá lá. Vê bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos. Eu ponderando aqui, tentando perceber alguma coisa, eu já cheguei nos 1.350. Então qual é o ponto? Eu diminuí 4 jogos. Então é muito mais fácil. Você tem 40% menos risco se você jogar com 6 jogos para atingir o mesmo prêmio. Então o dono do negócio ele tem que incentivar apostas com o maior risco possível para o apostador. E aí ele vai jogar R$ 2 para ganhar 1.000, mas é difícil ela acertar. Né? Não é tão fácil você acertar 10 jogos. 6 já não é um número tão fácil de você acertar. Então vocês têm que inibir a aposta. Você tem que inibir a aposta com menos jogos e incentivar a aposta com mais jogos. Existe uma coisinha chamada cotação final, tá? Então a cotação final nada mais é que é o seguinte: é a multiplicação de todos os fatores das apostas. Nesse caso aqui, 1348,60 dividido por 10. A cotação final dessa aposta ficou em 134,86. A gente recomenda que apostas acima de 200 sejam incentivadas para que vocês tenham lucro, tá? Então não é matemática exata no sentido de sempre vão ser perdidas para o apostador apostas de 200 com cotação final. Mas aí a dinâmica é quanto mais alto,
Quanto mais alta a cotação final, quanto mais jogos na aposta, mais interessante para o dono do negócio, tá certo? Então vamos pegar dois exemplos aqui bem legais. Primeiro a gente tem uma banca que isso aqui são dados fake, tá? É só para a gente exemplificar. A gente tem uma banca aqui que ela teve um resultado na semana passada de R$ 3.436,81. Ela teve um resultado na semana atual até hoje de 801,87. A margem da semana passada foi de 49% e na semana atual está em 29%. Já essa outra aqui, ela ficou negativa em 14 mil na semana passada, ela já está negativa em 345 na semana e as margens foram negativas. E aí vamos perceber o que é que faz uma ter lucro e a outra não, né? Vamos logo para que dá prejuízo para a gente perceber. Ó, isso aqui é o resultado acumulado da semana, tá? Então, semana anterior por semana atual. Isso aqui é o resultado acumulado financeiro da vida toda dessa banca hipotética aqui. Então ela vem, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe. Então basicamente esse empreendedor aqui, ele nesse cenário hipotético há 3 meses ele ganhou R$ 2.300, tá? E ver qual é o interessante. Isso aqui é o resultado dia a dia. Isso aqui é o resultado acumulado, ou seja, se ele teve 10 mil aqui e nessa semana ele teve prejuízo de 1.000 e quase 1.000, aí o resultado acumulado cai para 9. E aí ele vai somando ou subtraindo, agregando na verdade. E aí vamos olhar aqui o resultado financeiro do dia a dia. A gente percebe que ele tem poucos picos de lucro e muitos picos de prejuízo. Então a gente percebe que quanto mais... teve um dia de 14 mil de prejuízo aqui. Então a gente percebe que está havendo um prejuízo desse período, um prejuízo maior desse período em diante, ó. E desse período em diante a gente começa a perceber que foi quando ele começou a decrescer a margem de lucro dele, o montante lucrado dele, tá? E aqui a gente percebe que houve uma baixa, aí eu vou voltar aqui o período todo. Ele teve uma crescente de quantidade de apostas, teve uma variação negativa para o fim do ano, aí, eu digo fim de ano, mas nessas interseções de campeonato geralmente acontece isso, e aí começou a aumentar o volume novamente, tá? Isso é bom. Quanto maior, ou seja, ele nunca teve com tão alto a média móvel dele aqui, tá? Então, para esse negócio aqui específico, ele está se recuperando. A gente começa a perceber que ele está se recuperando. Só que a cotação final média é baixa. Então, se a gente perceber, está abaixo de 100. Isso não é legal. Ou seja, cotação final média baixa, certo? Quantidade de apostas em decrescente faz com que ele tenha prejuízo. E com a cotação final média baixa, maior a probabilidade de ter prejuízo. Exemplo, a gente começa a perceber aqui, ó, nesse período ele teve uma cotação final média caindo bastante e aí começou o período de prejuízo que vem um pouco depois, tá? Então a dinâmica é o seguinte: quanto maior a cotação final, mais lucrativa a banca vai ser. Se você tiver cotações finais aí de 200 a 400, 200 a 500, né, na verdade, você vai ter uma margem de 30 a 40% de lucratividade, tá? A cotação final ela define a lucratividade, quanto você vai lucrar. A quantidade de apostas define o volume de dinheiro que você vai captar. Então, quanto mais apostas, mais dinheiro entra. E quanto maior a cotação final, mais você lucra. Hipoteticamente falando, se eu recebi em um período de um mês R$ 10.000 e a minha cotação final está dentro dos parâmetros que eu passei aqui e eu consegui atingir os objetivos, 4.000 fica dentro e 6.000 sai de prêmio. Veja o que eu estou dizendo, perceba que eu estou informando que não dá para ter 100% de lucro, é bem difícil. Você tem que trabalhar com uma margem de 30 a 40%, que é uma margem bem generosa, tá? Então, ó, quanto maior a cotação final média, quanto maior a quantidade de apostas, mais lucrativa a banca vai ser. Falei de uma banca que está tendo dificuldade. Vamos pegar no outro exemplo aqui, uma banca que está bem. Vamos perceber, ó, a banca não tem prejuízo, ela só cresce. Só cresce, tá? Constante. E aí vamos perceber, ó, gráfico dia a dia. Tem alguns picos sim de prejuízo, mas ela tem muitos picos de lucro. Aqui é o dia a dia, então a gente percebe que a listrinha aqui, ó, ela tem muitos picos de lucro. Tem mais linhas para cima do que para baixo, tá? E como é que eles conseguem isso? Vamos ver a cotação final média, ó, perto de 200. Eles têm uma cotação final média bem razoável, tá?
estão trabalhando para aumentar, mas tem uma cotação final média bem razoável. E a quantidade de apostas ela decresceu, mas ela está aumentando, porque aí aquele justamente aquela entre safra de campeonatos, mas ela está aumentando, ou seja, eles conseguem ter cotações final média mais altas, eles conseguem ter quantidade de apostas é, é, constantes, né, que ou crescem ou se mantêm, tá? E isso vira lucro. Então a linha deles aqui, ó, ela só tá em cima. Geralmente ela não vai para baixo, que é a linha laranja da média móvel, tá? E aí que eu falei, ó, semana anterior 49% de margem de lucro. Pode variar um pouco, mas isso é uma média boa, tá? Tá muito bem nesse exemplo aqui, tá? Então são esses os detalhes que você tem que observar. Cotação final média, quanto mais alto possível. Quantidade de apostas, o quanto mais alto possível, tá? Para garantir que você tenha lucratividade e constância. Aí vamos falar agora sobre configurações, né? Então, vou pegar aqui não esse ambiente de demonstração, que aqueles eram fake. Eu vou pegar esse aqui que é o ambiente de demonstração do sistema da gente. A gente consegue mexer e já refletir lá. Pronto, logamos aqui, tá? E aqui no ambiente de demonstração eu vou mostrar as configurações, são os parâmetros. E aqui nos parâmetros a gente consegue configurar um monte de coisa que é justamente para fazer com que o negócio seja saudável e dê lucro. Prêmio máximo, ou seja, qual o valor máximo de prêmio que eu vou pagar, né? Valor máximo de cada aposta, ou seja, qual o valor limite que eu vou receber de apostas. Esse valor aqui não é interessante ser alto, porque se a gente tem na verdade, não é questão não interessante, você tem que ter uma constância no volume de apostas. E quando você tem, geralmente pelo comportamento é o seguinte, quando o jogador percebe que tem uma aposta ali de um ponto alguma coisa que ele pode ganhar, ele joga mais alto. E geralmente é uma aposta seca, né? Aposta de um jogo só. Então a gente tem que inibir o máximo possível apostas muito altas, porque geralmente essas apostas representam prejuízo. E ele joga 1000 ganha 500, né? Ele joga 1000 ganha 1200. Então, R$ 200 de 1000 é de 20%. Uma aposta provavelmente vai acontecer. É um palpite que provavelmente vai acontecer, fora comissão. Então é interessante a gente calibrar esse valor máximo aqui para um valor bem razoável, para não incentivar apostas muito altas. Então, prêmio máximo vai da tua região, do teu caixa. O valor máximo, tentar colocar numa zona possível para não ter susto. O valor mínimo de cada aposta, ou seja, aposta menor que R$ 2 nesse caso, não vão passar. A cotação final máxima, é interessante que a cotação final máxima seja grande. Então, por exemplo, vou mudar aqui para 2000. Lá estava 1000, lembra? Eu coloquei R$ 10, ele chegou até 10.000, tá? Então vou colocar 2000, vou colocar 3000. Cotação final mínima, ou seja, apostas menor que essa não passa. 1,10 é muito pouco. Então eu colocaria aqui 1,20, por exemplo, tá? É um exemplo, tem que olhar a sua região. É bem importante perceber que você tem que observar a sua região, tá? Cotação mínima para recebimento de comissão, ou seja, cotação muito baixa, aposta com cotação muito baixa não recebe comissão cambista. Então tá aqui numa zona razoável. Tanto no pré-jogo quanto no ao vivo. Limite diário para aposta com apenas um jogo, certo? Então cada cambista ele só vai conseguir fazer apostas com apenas um jogo até esse limite aqui. Então se ele jogou 1000, 15 já aposta de 1000, quando chegar nos 15.000 trava. Então, e a aposta com apenas um jogo, geralmente é a aposta que tem muita probabilidade de ganho. Então é bom esse limite ser baixo, tá? Limite de aposta com a mesma combinação. Então é o seguinte, se um cambista fizer várias apostas iguais, quando somado elas tiverem esse valor aqui de valor apostado, o sistema trava, tá? Então é interessante que esses valores aqui sejam baixos, tá bem? Cotação máxima, ou seja, preste a cotação máxima para cada tipo de aposta. Então se numa aposta, se vier aqui, sei lá, casa tiver 50, nesse caso aqui vai travar em 20, ele aparece 20, tá? Então se aqui fosse 50 e nosso limite é 20, aparece 20 aqui. E calcula 20 também. Quantidade mínima de jogos por aposta, ou seja, nesse caso aqui a banca ela permite aposta seca. Se eu colocar 2, não vai passar a aposta de apenas um jogo, tá? Aqui define se o nome do apostador é obrigatório ou não.
na hora de fazer a aposta, tá bem? Aqui. E aqui define se o gerente ele pode excluir, editar e criar lançamento financeiro para o cambista. Para os cambistas dele, na verdade, né? Aqui são bloqueios de aposta no cartão. E aqui são configurações inerentes a cancelamento de aposta e solicitação de cancelamento. Então todas essas configurações que eu falei aqui em cima, que eu dissertei mais sobre elas, são para prevenir prejuízo, tá? Então analise muito bem cada configuração dessa, fique observando como é que está o negócio para perceber a tua região, né? Tem que estar ligado nos teus concorrentes para não estar criando um cenário que não se sustenta, mas para garantir o maior nível de lucro possível, tá bem? Então é isso que eu queria passar. Você tem que perceber como é que você vai configurar a sua banca para que ela seja lucrativa, tá? Então qual é o ideal aqui? Você definir parametrizações que garantam que você não tenha surpresas, você tenha um controle do seu negócio, né? E também você incentivar apostas de alto risco para o jogador. Então tem que ser cotações finais máximas maiores, com valor baixo. Então basicamente é isso. Quanto mais ele jogar, sei lá, se ele jogou 2 para ganhar 10 mil, é porque ele colocou muitos jogos. Então apostas como essa tem que ser incentivada. Então é isso que eu queria passar. E aí se tiver qualquer dúvida, pode falar com a gente que a gente aprofunda no conhecimento sobre esses pontos, tá? Até mais.